Uma equipe motivada é uma equipe de discipuladores de crianças, isso mesmo. E sabe o que é que vai acontecer? Vamos influenciar as nossas crianças a serem como nós quando elas crescerem. Imagine que excelência, que bênção. Então isso depende de mim, depende de você. Vamos nos motivar. O que é que nos motiva? É o chamado do Senhor? É porque alguém me chamou para participar? É porque eu sei cortar papel? Qual a sua verdadeira motivação para o ministério infantil? Olá, queridos discipuladores de crianças, pais, líderes, membros, professores do Ministério Infantil. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar de algo que é bastante desafiador para nós líderes do Ministério Infantil. Como manter uma equipe motivada? Será que eu e você sabemos manter a nossa equipe motivada o tempo todo? E o que é motivação? Você aí sabe o que é? Não saia daí, assista esse vídeo até o final, que eu vou dar dicas preciosas para vocês hoje. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Tia Nai, sou pastora de crianças da Igreja Batista da Lagoinha, em Salvador, e trabalho com o discipulado infantil há mais de 25 anos. Esse episódio, gente, é o episódio 4, o quarto episódio do Filho de Crente Não é Crentinho. Então, se você não assistiu ainda os outros 3, por favor, assistam. Dê seu like, eu dou dicas preciosas e eu tenho certeza que essas dicas vão agregar muito no seu ministério. Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho de como manter a equipe motivada, qual é a diferença de motivação e estado emocional e no final eu vou ensinar para vocês como vocês vão executar isso na prática, ok? Então vamos lá. Motivada ou engajada é um termo popular atualmente utilizado nas redes sociais que ouvimos, muitas das vezes ouvimos, quando queremos medir envolvimento de pessoas em algo. Então, esse termo é muito utilizado hoje nas redes sociais, ok? Afinal de contas, ter uma pessoa motivada, ter uma pessoa engajada, é tê-la envolvida, é ter essa pessoa comprometida com aquilo que foi dado para ela. A pessoa se sente responsável por determinada coisa. E eu pesquisando, claro, coloquei aqui o motivo, o significado da palavra motivada, que o nome já diz, não é? Motivada, ter um motivo, ter uma causa, ter um fundamento, ter um significado. Então, a pessoa motivada, a palavra motivada, é ter significado, é ter um fundamento, é ter uma causa. Agora, pessoas motivadas, se vocês forem observar, pessoas motivadas, elas geralmente são entusiasmadas. Geralmente a pessoa motivada, elas apresentam energia, elas apresentam disposição. Ela está sempre envolvida naquilo que foi dado para ela. E ela se preocupa, gente, com a realização pessoal daquilo que foi dado para ela. Ela não se preocupa com a recompensa, não. Ela se preocupa com a realização pessoal. Então, ela sempre está envolvida na determinada atividade que foi dada para ela. E sabe o que mais? A pessoa motivada, ela aceita as responsabilidades, ela tem habilidade, ela procura habilidades, ela encara as mudanças como um desafio, porque a pessoa motivada, o nome já diz, aquilo que foi dado para ela tem um significado, tem um objetivo, tem uma motivação. Então, uma pessoa motivada é uma pessoa
que ela encare os desafios tranquilamente. É uma pessoa que está o tempo todo entusiasmado, uma pessoa que está envolvida, determinada. Não, eu vou fazer, foi colocado em minhas mãos, eu vou realizar. E falando nisso, falando em energia, né? Aproveitando que estamos falando em energia, falando em entusiasmo, é muito importante eu destacar aqui para vocês que muitos de nós costumamos confundir motivação com estado emocional. Isso mesmo. O que é estado emocional? Tristeza, alegria, bom humor, mau humor. Então, muitos de nós e muitas pessoas também acabam confundindo a motivação com o estado emocional. O estado emocional é algo momentâneo e a motivação é muito mais profundo, gente. Vai muito além do que um estado emocional. Então, é mais profundo, tem um significado. Né? A função, a tarefa que foi dada para aquela pessoa tem um significado, tem um objetivo. Então a motivação ela vai muito além, muito além do que um estado emocional. É bom a gente aprender um pouquinho sobre isso porque tem confusão, muitas pessoas confundem isso. É muito importante a gente primeiro se aprofundar nessa diferença que muitas das vezes causa no nosso meio secular, até mesmo por alguns profissionais, acabam tendo essa confusão, né, de estado emocional e de motivação, que são coisas totalmente diferentes. A motivação, às vezes, ela é confundida pela alegria, a motivação, às vezes, é confundida pela tristeza. Não quer dizer que uma pessoa alegre é uma pessoa motivada. Não. Por isso que nós temos que ficar atentos. Uma pessoa alegre o tempo todo não quer dizer que ela está motivada. E uma pessoa também triste. Uma pessoa motivada pode ficar triste? Pode. Pode ficar triste por uma situação que ela está vivendo, por uma perda que está passando. Então, pode sim. Então, não confundam. E é bom vocês deixarem bem claro para os membros da sua equipe, para as pessoas que trabalham com você, deixar bem claro a principal causa, a principal razão, o principal motivo e o principal objetivo do Ministério Infantil. É inteiramente importante você deixar isso claro para os membros da sua equipe. Por quê? Porque os objetivos do Ministério Infantil, ele precisa estar alinhado com os objetivos dos membros da sua equipe. É necessário, é importantíssimo você passar essas informações, você deixar isso bem claro para a sua equipe, porque aí sim, você vai sim ter uma equipe motivada, mas você precisa primeiro esclarecer quais são os objetivos, porque tem que estar alinhado. A sua equipe não pode ter um objetivo e o Ministério Infantil outro, não. Aí não vai ser com excelência, aí não vai ter motivação, aí não vai arder no coração, não. Então tem que estar tudo bem alinhadinho, tem que estar tudo bem certinho. Pode ser nossa responsabilidade chegar para a nossa equipe, esclarecer, conversar e passar para eles os objetivos do Ministério Infantil. Porque o objetivo do Ministério Infantil deve fazer sentido total aos membros da sua equipe. Como é que o membro da sua equipe vai ser motivado se não sabe nem qual é o objetivo do ministério? Não sabe nem qual é o sentido do Ministério Infantil? Então isso, gente, é extremamente importante. Se você não conversou com sua equipe, se você não teve um bate-papo ainda com sua equipe, esclareça. Os objetivos precisam estar alinhados, ok? Outra coisa importante também, para você manter sua equipe encantada, para você manter sua equipe sedenta, para você manter a sua equipe comprometida com os objetivos, com o alcance dos objetivos do Ministério Infantil. Isso sim é ter uma equipe motivada. Uma equipe que nós vamos falar mais lá adiante, comprometida
uma equipe radiante, uma equipe sedenta, uma equipe com vontade de servir, uma equipe que sabe qual o verdadeiro significado do ministério infantil. E nós vamos aprender aqui um pouquinho. Por que ter uma equipe motivada? E depois nós vamos aprender como executar esse serviço. Tá bom? Não é qualquer pessoa que é para o Ministério Infantil, não é qualquer voluntários para o Ministério Infantil, mas isso nós vamos aprender um pouquinho lá na frente. Então vamos lá. Porque eu e você devemos ter uma equipe motivada. Primeiro, mais comprometimento. Isso mesmo. Uma equipe comprometida, dificilmente haverá desfalque nas escalas. Uma equipe comprometida, ela entende que o chamado dela, né, que a vocação dela foi o Senhor que deu. O coração dela queima pelo executado serviço. Então, cada ação, cada aula, cada ministração que a pessoa faz tem um significado para ela. Foi o que eu falei lá em cima. Motivação tem um significado para a pessoa. Então, uma equipe comprometida, ela está alinhada com os mesmos objetivos do Ministério Infantil. Ela está alinhada com os mesmos propósitos do Ministério Infantil. Por isso é extremamente importante você ter uma equipe comprometida. Segundo, excelência no serviço da sua equipe, que tem a ver também com comprometimento. A pessoa comprometida, as aulas vão ser bem mais bem feitas, as aulas vão ser com amor, vão ser com carinho, ela vai dar o seu melhor, a sua entrega vai ser melhor para as crianças. Então, o comprometimento tem muito a ver, gente, com a excelência no serviço, excelência na equipe. É essa motivação que gera esse efeito na sua equipe. Não é fácil, não. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas ore, peça ao Senhor direcionamento, o Senhor vai te dar toda a direção de como fazer, quais estratégias que você vai estar usando. Como já diria um querido pastor que eu gosto muito, a excelência honra a Deus e abençoa os irmãos. Essa frase é magnífica, gente. A excelência honra a Deus, então temos que fazer com excelência porque estamos fazendo para Deus e ainda vamos abençoar os nossos pequeninos, vamos abençoar os nossos irmãos. É muito linda essa frase, eu utilizo muito no meu dia a dia porque eu acredito que é verdadeira. Nós temos que fazer para o Senhor tudo com excelência, temos que fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor. Você quer ter uma equipe com excelência? Você tem cobrado isso dos seus liderados e não tem surgido nenhum efeito? Deixa eu contar um segredo para vocês. O primeiro passo para a excelência é a motivação. Isso mesmo. O primeiro passo para a excelência é a motivação, gente. Temos que fazer tudo com excelência. Tem que ter um significado, tem que ter um objetivo. Aí sim vem a motivação. Terceiro, inspiração para as crianças. Quem aqui nunca teve um professor motivado? Eu já tive vários na minha infância, no meu ginásio, já tive vários. Eu me lembro até hoje da minha infância. Uma professora minha do jardim, me lembro até hoje, gente, da professora minha do jardim. Então, ela é uma professora que me motivava a ser professora quando eu crescesse, quer dizer, me inspirava. Quem nunca aqui trabalhou com alguém inspirador, alguém motivador do lado? Isso é muito especial pra gente, é algo especial para as nossas vidas. Que a professora me inspirava a ser professora como ela. E assim são nossas crianças. Pergunte às crianças, a maioria, o que é que você quer ser quando crescer? A maioria vai dizer que quer ser professor, sabe por quê? Porque provavelmente algum professor, alguma professora inspirou aquela criança. E isso acontece. Aí lá na frente, quando você vai ver, quando você vai estudar, poxa, por que isso? Quando você vai pesquisar, por que isso? As crianças tudo querem ser de professora. É isso, porque a maioria, com certeza, foi inspiração para aquelas crianças, foi motivação para aquelas crianças, né? Inspirou aquelas crianças a serem também
professores quando crescerem. Uma equipe motivada é uma equipe de discipuladores de crianças, isso mesmo. E sabe o que vai acontecer? Vamos influenciar as nossas crianças a serem como nós quando elas crescerem. Imagine que excelência, que bênção. Então isso depende de mim, depende de você. Vamos nos motivar. O que é que nos motiva? É o chamado do Senhor? É porque alguém me chamou para participar? É porque eu sei cortar papel? Qual a sua verdadeira motivação para o ministério infantil? Não renuncie à motivação na sua equipe. Isso é extremamente importante para você e para a sua equipe. E por quê? E como eu e você pode ter uma equipe motivada? Agora nós vamos para executar. Nós aprendemos o verdadeiro significado de motivação. Aprendemos que nós não devemos confundir motivação com estado emocional. Uma pessoa alegre o tempo todo não significa que ela esteja motivada. Uma pessoa motivada pode ficar triste, Tianai? Pode sim, porque uma pessoa triste, uma pessoa motivada triste, provavelmente foi algo que aconteceu na sua vida, mas não é o tempo todo assim aquela pessoa triste. Então, cuidado para você não se confundir. Então, já que agora ficou claro a diferença, por que nós devemos ter uma equipe comprometida, uma equipe motivada, nós vamos aprender agora como ter uma equipe motivada. Vamos agora executar aquilo que nós aprendemos. E é muito importante, pega um papel, pega uma caneta se você quiser. Anota essas dicas que eu tenho certeza que vai somar muito no seu ministério. Então, primeira dica, primeiro passo para você ter uma equipe motivada está na escolha dos membros da sua equipe. Isso mesmo. Como eu acabei de falar, nós vimos lá anteriormente que motivação não é estado emocional, e sim um motivo significativo que deve ter o sentido para a sua equipe. Foi o que eu falei. Converse com sua equipe, mostre o verdadeiro sentido do ministério infantil, o verdadeiro significado do ministério infantil. Deixe claro para sua equipe que a motivação tem a ver com o chamado de Deus para a vida deles. A motivação, ela tem que arder no seu peito, tem que queimar no seu coração, gente. Porque a motivação, ela tem a ver com o chamado, com o propósito do Senhor para a sua vida. E isso é muito importante. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado quando você for recrutar voluntários para o Ministério Infantil. Não é apenas voluntários que você tem que recrutar, não é apenas voluntários que você tem que captar. Você tem que recrutar e captar voluntários vocacionados. Aí sim, vocês vão ter uma equipe de excelência, vocês vão ter uma equipe motivada. Muitas das vezes nós procuramos selecionar, captar voluntários apenas aquele que tem interesse em trabalhar no Ministério Infantil, porque nós sabemos que é difícil. É um ministério que nós temos poucos voluntários vocacionados, então temos um pouco de dificuldade em até desenvolver esse ministério, executar alguns serviços. Então, muitas das vezes queremos voluntários que têm interesse, voluntário que está ali disponível. Isso já aconteceu comigo, gente, mas esse é um grande erro. Um grande erro que nós líderes podemos cometer. Então, por favor, quando você for recrutar voluntários, captar voluntários do Ministério Infantil, tem que ser voluntários vocacionados. Talvez a dificuldade que você tem na sua equipe, de uma equipe comprometida, de uma equipe com excelência, de uma equipe que tenha desfalque nas escalas, seja isso. Eu gravei o vídeo anterior falando sobre isso, sobre voluntários, sobre vocacionados. Inclusive eu dou exemplo, dou testemunho de como era antes o processo de recrutamento. Então, se você não assistiu o vídeo, assistam. São dicas preciosas que eu passo para vocês. A diferença entre vocacionados e a diferença entre voluntários. Isso é extremamente importante
para que você possa manter a sua equipe motivada. Segundo passo, que também é muito importante, seja um líder próximo do seu liderado. Isso também, gente, é algo muito importante para a gente. Seja um líder próximo do seu liderado. Jesus, ao recrutar seus discípulos, Jesus passou a andar com seus discípulos, ou seja, Jesus ficou próximo dos seus discípulos. Até para as festas, Jesus convidava os seus discípulos para ir com ele. Então, seja um líder próximo. E enquanto Jesus esteve assim, enquanto Jesus estava próximo deles, eles estavam como? Eles estavam motivados. Só que Jesus ele foi preso. E quando Jesus foi preso, a princípio, o que foi que aconteceu com esses discípulos? Eles perderam o foco da visão, eles perderam o foco da missão, eles ficaram desmotivados. Então, seja como Jesus, o melhor e o maior líder de todos. Seja próximo dos seus liderados. Não se preocupe apenas em tratar coisas do ministério infantil. Não. Conheça seus propósitos, conheça seus dilemas, aquilo que te aflige, que te incomodam. É muito importante. Seja próximo do seu liderado. Converse, tenha interesse em saber a sua vida espiritual, tenha interesse também em se preocupar com sua vida pessoal, não só tratar de ministério infantil. Isso ele faz toda a diferença. Hoje eu tenho um grupo de voluntários vocacionados, não tenho contato o tempo todo, mas converso pelo WhatsApp ou quando a gente se encontra, procuro saber das coisas pessoais. Teve um momento de pandemia onde nós não suspendemos, né, a salinha do Kids na nossa igreja, mas nós não deixamos de ter o nosso contato. Isso é muito importante. Então, seja próximo do seu liderado. Esse é o segundo passo para você ter uma equipe motivada. Terceiro passo, no ministério infantil, seja você o maior exemplo. Tia Nai, mas é difícil, Tia Nai. Nós somos seres humanos, somos carne, é difícil ser um exemplo o tempo todo. Seja o melhor e maior exemplo para a sua equipe. Jesus, quando ele recrutou os discípulos, o que foi que ele disse? Segue-me. Eu tenho que ficar atrás de Jesus o tempo todo? Não, Jesus falou assim, não precisa me seguir fisicamente, mas o meu modo de viver. Fiquem onde vocês estão e como vocês estão, mas sigam o meu modo de viver. Então nós temos que ser um exemplo para a nossa equipe. Nós temos que dar o nosso melhor para a nossa equipe. Devemos ser um líder motivado, um líder que tem a visão do propósito do ministério infantil, que sabe, que conhece qual é a missão do ministério infantil. Isso é extremamente importante. Transforme vidas de crianças, isso mesmo. Faça como Jesus. Seus liderados devem seguir o seu desempenho, a sua motivação. Motive os seus liderados, gente. Isso é importante para você ter uma equipe de excelência. É difícil, tudo que eu estou falando aqui não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas ore e peça direção ao Espírito Santo, ele vai te direcionar. Amém? Quarto passo. Assim como Jesus fez muitas vezes, viva, comungue, promova comunhão, festeje com seus liderados, se alegre com eles, isso é tão importante. Jesus deixou o modo dele de liderar para a gente como exemplo. Jesus foi um líder maravilhoso, o melhor de todos os líderes. E quando apareceu a oportunidade, sabe o que Jesus fez? Ele bebeu e comeu com os seus discípulos. Então se alegre, às vezes eu falando assim parece simples, se alegre, festeje,
promova um momento de comunhão, promova um café da manhã, não só momentos de reuniões, não, vamos sair um pouco disso, nós precisamos. Janai, é difícil eu reunir toda a minha equipe. Eu sei, gente, para mim também é difícil eu reunir todo mundo, é tão difícil reunir todo mundo. Mas se não puder todo mundo, faz uma parte, depois faz outra. Claro que a intenção é todos juntos, né? Mas se não conseguir, não deixe de fazer. Isso é importante, dê risada, brinque. Não converse somente sobre o Ministério Infantil, sobre as dificuldades, sobre os problemas. Não. Converse sobre outras coisas, se alegre, brinque com seus liderados. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai se tornar mais leve. A sua equipe vai ficar mais leve. Tudo da sua equipe vai soar de forma mais leve. Então isso é muito importante. Quinto passo: entregue sua vida por sua equipe. Como assim, Tia Nay, eu tenho que fazer isso? Você acabou de dizer que nós temos que ser exemplo e é tão difícil porque nós somos seres humanos. Pois é, entregue a sua vida por sua equipe. Demonstre a sua equipe que você está ali disposto a servi-lo, a se sacrificar em prol do ministério infantil e em prol da vida deles. Gente, eles vão te retribuir de uma forma de dedicação, entrega. Eu já tive várias experiências com isso, de entregar pelos meus liderados, pelo ministério infantil, e isso é recompensador. Eles vão pensar em 2, 3 vezes antes de ter um desfalque na escala, se eles realmente forem voluntários, vocacionados. Então isso é extremamente importante. Eles vão ver o Ministério Infantil de outra forma. Eles vão dizer, poxa, Tia Nay dá o sangue dela por a gente, dá o sangue dela pelo Ministério Infantil. Então seja o maior exemplo, entregue sua vida em prol ao Ministério Infantil, em prol aos seus liderados. Isso é muito importante. E o sexto passo: realize sempre que possível treinamento para a formação da sua equipe. Jesus, após cumprir a sua missão aqui na terra, o que foi que aconteceu? Ele enviou o Espírito Santo para dar continuidade à obra que ele começou. Então você não é responsável por tudo. Jesus também não foi responsável por tudo. Então, procure pessoas de sua confiança, profissionais da área, líderes que consiga te dar um suporte em relação ao treinamento, a curso de capacitação da sua equipe. Isso é muito importante. Isso faz com que a sua equipe se motive mais e mais. Sabe por quê? Porque é uma equipe preparada, uma equipe que está ali incentivada, ela sempre vai dar o seu melhor. Uma equipe que sabe, uma equipe que cada dia mais está aprendendo, ela vai ser uma equipe motivada, porque ela vai querer dar o seu melhor para os nossos pequenos. Então promova treinamento, curso de capacitação, nem que sabe a cada 6 meses. Lá na nossa igreja, na Lagoinha Belo Horizonte, na sede, tem um treinamento a cada 6 meses, 1 mês de treinamento. O treinamento é online. Então tem, cada semestre a líder geral, a pastora de lá geral, faz esse treinamento online. Eu faço aqui com a minha equipe, na pandemia que a gente não podia se reunir, a gente também fez um treinamento online. Então isso é muito importante, convide pessoas para estar te ajudando. Hoje tem tantos profissionais da área, tem tantos líderes que podem estar te dando suporte, eu tenho certeza. Eu não conheço a realidade da sua igreja, eu não conheço o seu ministério, mas eu tenho certeza que você conhece pessoas, que você conhece líderes, que pode sim te dar esse suporte. Mas isso é muito importante, gente, muito importante, porque uma equipe preparada, ela vai ser uma equipe motivada. E eu quero te encorajar nessa hora. Eu sei que não é fácil, eu sei que as dificuldades para o Ministério Infantil são diversas dificuldades, mas eu e você vamos mudar essa história do Ministério Infantil. Eu sei que a visão é outra
das pessoas. As pessoas têm outra visão do Ministério Infantil, têm outro propósito, têm a visão de outros objetivos. Mas eu e você, com a ajuda do Espírito Santo, vamos conseguir mudar essa realidade. Então não desanime. Se você está desmotivada, se motive. O chamado foi do Senhor. O Senhor que te chamou para esse ministério. Se anime, tenha ânimo, seja corajosa, seja corajoso. Foi o Espírito Santo que te chamou. Então se motive. As crianças precisam de mim, as crianças precisam de você. Não desanime. Eu sei que não é fácil, eu torno a falar isso aqui. Já tive momentos sim de desânimo, apesar de eu ser uma pessoa motivada, que eu sei do meu propósito, eu sei da minha vocação, mas tem momentos sim que a gente desanima, mas eu quero te encorajar nessa hora. Não desanime, ore, peça ao Espírito Santo direção, é a chave de tudo, é a oração, gente. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que te dê graça, que te dê sabedoria, que Ele envie pessoas para poder somar com você. E eu tenho certeza que você vai conseguir, assim como eu, ter uma equipe motivada, porque uma equipe motivada é uma equipe que tem um chamado de Deus para a vida. Uma equipe motivada é uma equipe que tem vocação para lidar com criança, que sabe o verdadeiro objetivo do ministério infantil, que é discipular crianças. Amém? Muito obrigada, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada a você que tirou um tempinho para assistir esse vídeo. Por favor, não esquece de assistir os outros vídeos, de curtir, de compartilhar para sua equipe, com pessoas que você conhece, pais, líderes, membros do Ministério Infantil. Isso é extremamente importante, são dicas preciosas que eu passo para vocês. Mas quero agradecer vocês mais uma vez por ter tirado esse tempinho para ter assistido esse vídeo. Deus abençoe, um beijo e fique com